Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a todos e que possamos passar alguns momentos aqui na presença de Deus, em torno da sua palavra, louvando e glorificando o nome do Senhor. Nós queremos avisar que a partir de setembro nós teremos cultos presenciais de 15 em 15 dias, ou seja, no primeiro domingo e no terceiro domingo, para que até o final do ano nós possamos voltar a ter a normalidade dos cultos presenciais no templo. Para a nossa meditação nesta noite, nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo 42, do versículo
1 e 2, onde diz as seguintes palavras: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em outra tradução está escrito, outra versão, está escrito: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderão ser frustrados. Em outra tradução diz: nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Amados, nós queremos falar aqui um pouco, usando esse texto de Jó, essas palavras de Jó, falar sobre os planos de Deus se cumprirão. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó sofreu tribulações, pois Satanás esteve pedindo a Deus que tocasse na sua vida, dizendo a Deus: o Jó não peca ou não blasfema contra ti, ou mesmo não reclama de ti, porque tu enchestes ele de bens e tudo vai bem, cheio de saúde, cheio de bens materiais, tem 10 filhos. Deus disse: pode tocar, exceto na sua vida. A vida e a morte pertencem a Deus. Então, amados irmãos, nós queremos falar para vocês sobre esse plano de Deus, que ele vai se cumprir. Tem um hino que diz: Deus tem um plano para a sua vida, e realmente tem. Ele criou os céus, a terra e tudo que neles há. Tudo é criatura de Deus. E dentro desse plano de Deus, desses planos de Deus, está o plano para a tua vida. Então nós encontramos na Bíblia dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra e nem variação. Por que Deus haverá de cumprir todos os seus planos, inclusive os planos para a tua vida? Ele haverá de cumprir porque ele é um Deus imutável, ou seja, um Deus que não muda. Tem um texto na Bíblia que diz que nele não há mudança e nem variação. Ele é o Pai das luzes. Ou seja, Deus já de antemão, na eternidade, planejou tudo para nós. Planejando tudo para nós, ele então manifesta a sua graça em nossos corações e vai cumprir todos os seus planos para a glória do seu nome. E sabemos que nós precisamos então nos afinar com Deus. Precisamos estar em plena comunhão com Deus para que Deus possa cumprir os seus planos em nossas vidas. Então, por isso que esse Deus imutável, Deus que não muda, Deus que é um dos seus atributos, a imutabilidade, ele vai cumprir na minha, na tua, nas nossas vidas, tudo o que ele deseja para nós. Tem um outro hino que diz que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os seus sonhos em minha vida. Então nós podemos ter certeza de que se nós nos afinarmos com Deus, Deus haverá de cumprir todos os seus propósitos em nossos corações, em nossas vidas. Então aquele que começou a boa obra haverá de cumpri-la. Aquele que iniciou em nós a sua obra, nos fazendo nós conhecermos o nosso Salvador Jesus Cristo e levando-nos a um novo nascimento, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, levando-nos então a este novo nascimento, ele haverá
de cumprir todos os seus planos, exercendo em nós a sua vontade e glorificando o seu nome e nos enchendo de bênçãos. Amados, para isso, para que Deus cumpra os seus planos em nossas vidas, é necessário ou precisamos entender o que Deus quer de nós. Ou precisamos entender o plano de Deus para as nossas vidas. O texto de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 diz: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres que eu te dê. E na sequência, lá no versículo 11, então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riqueza, fazendo honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para si sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. E completa no versículo 12 dizendo: sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Essa é a história de Salomão. Deus, depois que ele foi ungido rei, Deus teve uma conversa com Salomão, o rei Salomão. Ele disse: pode me pedir o que quiseres, eu vou te dar. Depois Salomão pensou sobre riquezas, sobre a honra, a morte dos inimigos. Ele pensou: não vou pedir nada disso. Eu vou pedir sabedoria, porque eu tenho um grande empreendimento a fazer, que é reinar sobre o povo de Israel. Eu quero fazer um bom governo. E Salomão, já nos planos de Deus, estava estabelecido que iria construir o templo. Por isso é chamado de Templo de Salomão. Iria construir o templo em Jerusalém. Então, amados, nós podemos perceber que Deus, ele tem esse plano para as nossas vidas, para os nossos corações, do qual nós precisamos entender, compreender esse plano. E só podemos compreender, como eu já disse, poderemos entender ou compreender o plano de Deus para as nossas vidas, nos afinando com Deus, andando com Ele. Enoque entendeu o plano de Deus porque ele andou com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Interessante que Deus, ele se propõe a ter intimidade conosco, se propõe a manifestar a sua graça, o seu amor, a sua bondade em nossos corações. Por isso nós temos testemunhos a serem dados. Por isso você muitas vezes diz assim: olha o que Deus fez na minha vida. Isso reflete a intimidade tua com Deus. Você precisa, ou nós precisamos, então, aprender a ter essa intimidade. E aí Deus revela-nos o seu plano para as nossas vidas. E Deus o chama para ser um filho amado, um filho abençoado, um filho cheio da graça, do poder e do amor do Senhor. Então, Deus tem um plano. E esses planos se cumprirão, porque Ele é um Deus imutável, não muda, nele não há sombra nem variação, como diz o texto bíblico, e nele se manifesta a sua graça na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o plano de Deus estabelecido desde o princípio. Deus criou os céus e a terra,
e criou toda a natureza e colocou sobre o nosso planeta, lá no Éden, o homem, Adão, e deu-lhe a ele uma ajudadora, uma auxiliadora, que era a Eva. E Deus estabeleceu um plano para a vida de Adão e Eva, dizendo: não, vocês não vão comer deste fruto, desta árvore. E eles desobedeceram e pecaram. Amados, Deus sabia que eles iriam pecar. Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que eles iriam desobedecer, iriam ouvir a voz da serpente, que é a mais astuta entre os animais, disse Deus. E a Eva, ouvindo o conselho da serpente, ou de Satanás, comeu da árvore do fruto proibido, desobedeceu. Não interessa que o tipo da árvore ou que fruto era, o que interessa é que ela não obedeceu a Deus, que disse: vocês não podem comer deste fruto. Então, amados, depois Deus estabeleceu no seu plano eterno, mesmo antes do pecado original, ou do pecado de Adão e Eva, ele estabeleceu os seus planos para a terra. Levantou homens e mulheres que pela fé glorificaram o nome do Senhor. Lá em Hebreus tem a galeria da fé, que relata o nome de muitos homens e mulheres que manifestaram a glória de Deus durante o estabelecimento do seu plano. E no seu plano, Deus um dia enviou o Messias, Jesus, para que nós fôssemos alcançados e salvos por Ele. E assim o seu nome seria glorificado. Seu nome seria glorificado. Então, entendendo o plano de Deus, nós verificamos que devemos ser íntimos de Deus, através da oração, através da palavra, através do estudo da Bíblia Sagrada. Podemos buscar a Deus e podemos aprender, entender qual o plano de Deus para as nossas vidas. Eu ouvi um certo homem, pregador da palavra, dizendo que quando ele levanta, já começa a sua devocional quando levanta e coloca os seus pés ao lado da cama. Ele pergunta: então, Jesus, o que é que o Senhor vai fazer hoje? Qual é o teu plano para a minha vida, para nós podermos executar? Então, é uma intimidade com Deus que está demonstrando de que o Senhor Jesus, Ele tem esse plano estabelecido na eternidade para as nossas vidas. E Ele quer executar, Ele quer fazer com que o seu plano seja realizado nos nossos corações. Portanto, é desejo de Deus nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, crescermos na intimidade com Ele, para entendermos qual é a sua vontade para as nossas vidas. Eu já disse para vocês de que nós não nascemos e não fomos chamados por Deus para a salvação para fazermos a nossa vontade. Nós fomos chamados para a salvação para fazer a vontade de Deus, que nos chamou para a glória e honra do seu nome. Então, primeiro nós vimos que, amados, nesta caminhada com Deus, Deus tendo um plano para as nossas vidas, e Ele é um Deus imutável, né, em que não muda em nenhum momento. Vimos também de que Deus tem esse plano, mas será executado em nossas vidas se nós entendermos o plano que Ele tem para cada um de nós. E só entendemos o plano que Deus tem para
cada um de nós, só entendemos através da intimidade, do andar com Deus como Enoque andou, da intimidade que Paulo tinha com Deus, da intimidade que outros apóstolos e outros homens de Deus tiveram com o Senhor. O Filho, Jesus, tinha intimidade com Deus. E muitas vezes ou seja, em uma vez que nós encontramos aqui na palavra, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava achando o caminho duro, difícil, complicado, porque sabia que iria sofrer as dores da cruz, e não só dores físicas, mas principalmente espiritual, sendo ele rei do universo, sofrer tanta humilhação diante dos homens. Então ele perguntou a Deus, ao Pai, se era possível passar o cálice, ou seja, aquele momento de sofrimento, aquele momento de dificuldades. Ele bem sabia que não podia passar, porque ele teria que passar por tudo aquilo, fazia parte do plano de Deus, fazia parte do Pai que enviou seu Filho para a remissão dos nossos pecados, para a purificação dos nossos corações, para que nós pudéssemos ser salvos, para que o Espírito Santo pudesse agir nos nossos corações, fazendo-nos nascer de novo. Nascer de novo. Então, amados, nós glorificamos o nome do Senhor, porque há em nossas vidas um propósito de Deus que nós poderemos entender. Nós poderemos entender esse plano através da nossa comunhão com Ele. E por último, eu gostaria de dizer a vocês que esse plano de Deus foi estabelecido desde o princípio, e Deus não criou as coisas, não nos criou e nos abandonou a sorte. Ele sustentará. Diz a Bíblia, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, em que, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, Deus, ele continua no controle e no comando de tudo aquilo que ele criou. Deus está no comando do universo. Deus está no comando das nossas vidas. Deus está no comando da tua e da minha vida, para a glória e honra do seu nome. Ele está dizendo que ele começou a boa obra nos nossos corações, e ele haverá de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, quando adentrarmos os portais da eternidade, confiados, ou seja, tendo fé em Jesus Cristo, nós vamos para a glória eterna. E lá nós estamos aperfeiçoados. Chegamos à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, que não pecou, mas fez em tudo a vontade de Deus. Então, esse Deus que estabeleceu um plano lá na eternidade e que ele vai cumprir, ele não muda. Esse Deus vai cumprir em nossas vidas. Ele há de nos sustentar. O nosso sustento vem do Senhor, e cada um tem um testemunho a dar a respeito disso, que quando estava precisando de algo e que era a vontade de Deus, buscou em Deus, e Deus, a seu tempo, completou, fez, realizou, nos deu, nos abençoou. Ele agiu nas nossas vidas. O mesmo Deus lá de Adão, o
mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus dos profetas, o Deus lá de Lucas, de Mateus, Marcos e Lucas e João, e de toda a palavra, é o Deus que age em nossas vidas e que haverá de fazer a sua obra e haverá de completá-la. Portanto, não há o que temer. Não precisamos ter medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, é o que a Bíblia ensina. Você não precisa ter medo diante de tantas coisas que nos ameaçam. Você precisa ter fé, acreditar que esse Deus que começou a boa obra em nossos corações haverá de completá-la. Esse Deus que age na tua vida, Ele é um Deus que vai fazer a sua vontade. É um Deus que vai fazer você entender qual é a sua vontade. E assim esse Deus que nós cremos e que confiamos, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, haverá de agir nos nossos corações. Ele age em nossas vidas, no nosso tempo, através do seu Espírito. Ou melhor, Ele age em todo o tempo através do seu Espírito, o Espírito Santo. Então, amados, você que é crente em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo, porque é impossível ser crente em Cristo Jesus, ter a fé em Cristo Jesus, ser um cristão verdadeiro, nascido de novo. É impossível não ter o Espírito Santo. Se você não tem, quem não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, não passou pela experiência que te dá a certeza da salvação. Nós precisamos ter a convicção, e eu tenho a convicção, de que o dia que meus olhos se fecharem para esta vida, eles se abrirão, olhos espirituais se abrirão para a vida eterna, e eu estarei junto com o Senhor. Muitas pessoas queridas nossas já partiram para a eternidade e estão lá vivos, porque Deus não é Deus de mortos, por isso Jesus Cristo ressuscitou. Estão vivos espiritualmente. A Bíblia diz que quando nós morremos, quando nós partimos para a eternidade, o corpo vai para a terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Todos os homens haverão de comparecer perante Deus, aqueles que vão para a glória eterna e aqueles que vão para a perdição eterna. Todos vão comparecer perante a face do Senhor. Ele é o reto juiz que haverá de julgar todos os homens, até aqueles homens que são odiados pela humanidade, pelos atos errados que fizeram. Eles vão comparecer à presença de Deus para serem julgados. Se não houve novo nascimento, conversão a Cristo Jesus, uma fé inabalável de que Cristo morreu e derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida, conforme a Bíblia nos ensina, não entrarão no reino dos céus, mas comparecerão perante o trono do Senhor para serem julgados. Amados, que Deus assim nos abençoe, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dando da sua paz, da sua bênção, da sua graça, fazendo com que nós entendamos o plano de Deus para as nossas vidas, nessa intimidade que devemos ter com esse Deus imutável, que não há sombra, não há mudança, não há variação. Que assim Deus nos abençoe e nos faça crescer
na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nós, ó Deus amado, estarmos na tua presença, ó Deus, e sermos, ó Deus amado, agraciados pela tua palavra. Que nós possamos entender a tua vontade em nossos corações, em nossas vidas, que nós possamos, ó Deus amado, saber que o Senhor tem um plano e podermos, ó Deus amado, entender esse plano e fazer, ó Deus amado, com que nós possamos executar na força e no poder do teu Espírito. Podemos, ó Deus, que nós possamos executar, ó Deus, este plano glorioso do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.